E a matéria continua. E aqui que fica um pouco mais complicada de entender agora. Que agora bagunça muita coisa no jogo. Bagunça coisa que a gente vem falando, principalmente do Kassab, essa aliança com Lula, com Pacheco e tudo mais. Olha só. No encontro, ficou acertado que Bolsonaro terá preferência para indicar candidatos à disputa aos governos estaduais e ao Senado. Aí já fala agora que o PP também estaria disposto a deixar que Bolsonaro indicasse alguns governadores. Já começa a mudar alguma coisa. Em São Paulo, por exemplo, o partido se comprometeu a apoiar o Tarcísio para o Senado. Tarcísio para o Senado. Então agora já são várias coisas. Olha só. São governadores que a gente não tinha. A Tarcísio não seria governador, mas seria no Senado. E aí poderíamos ter um segundo mandato sem o Tarcísio à frente da pasta da infraestrutura. Ele pode se licenciar do Senado, como o Ciro Nogueira fez, compor o governo, ser ministro. Ele até pode passar 4 anos como ministro e depois ele cumprir mais 4 anos de mandato lá no Senado. O mandato do senador são 8 anos. Ele vai fazer isso? Não vai? A gente pode não ter o Tarcísio como ministro. Seria uma perda, mas por outro lado também, porque não quer também o Tarcísio compondo aí, né? Um cara muito bom. Temos aí uma situação que pode acontecer em 2022. E aí já valeria até prestar atenção, se caso isso vai ocorrer, quem é o suplente do Tarcísio. Quem é o suplente? O cara pode assumir. Tarcísio pode voltar a continuar compondo com o governo como ministro da infraestrutura. Pelas negociações em curso, aí que vem a confusão. O cabeça de chapa e candidato ao governo estadual, com apoio do PP, seria Geraldo Alckmin. Tarcísio, senador, Geraldo Alckmin, governador. Em tratativas para se filiar ao União Brasil, fruto da fusão entre DEM e PSL, o ex-tucano ainda negocia com o PSD de Gilberto Kassab. A ideia agradou Bolsonaro, uma vez que o Valdemar já selou apoio ao Rodrigo Garcia, visto o atual governador João Dória, seu inimigo político. E diz que o PP também apoiaria, né, o Onyx para ser governador pelo Rio Grande do Sul. Então o Onyx iria sair de partido, iria entrar no PP e disputar a eleição. Mas vamos falar do caso aqui do Alckmin. Que confusão. Alckmin lá. Tentando analisar os fatos, o que poderia estar por trás de uma movimentação dessa, que poderia estar sendo olhada com os bons olhos. Alckmin ele tem dois partidos em mente, vem se comentando. Tava quase tudo certo para ele ir para o PSD, que é do Kassab, que é um partido que já se decidiu. Assim como o PP e o PL decidiram que vão apoiar Bolsonaro, o PSD do Kassab já fechou com Lula. Tá certo, tá sacramentado. PSD é Lula. Se o Alckmin vai para lá, você tem um candidato que aparece nas pesquisas com 25% dos votos, e numas matemáticas que já fizeram as estimativas, se ele entrasse junto com o Márcio França, poderiam ir até a 41% dos votos, que acho que o Márcio França aparece com 16% das intenções de votos. Então viriam assim com bastante força, quase vencendo num primeiro turno no estado de São Paulo. Se ele vai lá pro PSD, tem a chapa com o PSB, agrada o Lula, né, esquerda e tudo mais, já começou ontem sobre isso, e aí vai. Lula teria o seu drone lá em São Paulo. Se ele não vai pro PSD, vai pro União Brasil, não tem aliança com o PSB, pelo menos eu não vejo no primeiro momento uma chapa Alckmin e o Márcio França. Desculpa, não vai, eu acho que seria Haddad e Márcio França, tem até matérias na mídia sobre isso. Teria que ver quem seria o vice do Alckmin, teria que olhar quem seria o vice do Alckmin, e ele estando no União do Brasil, é um partido grande, porque tem bastante fundo, é o dinheiro de Bolsonaro, que ele deu pro PSL, e tem também o dinheiro do DEM, estaria fazendo meio que um agrado ao Bivar. E o ACM-Neto, no primeiro momento, não vai meio que apoiar o Lula. Por quê? Porque isso pode prejudicá-lo lá na Bahia, onde ele é o candidato ao governo do estado e vai competir com um petista. Olha que confusão no meio de campo. Então tiraria o Alckmin, enfraqueceria essa aliança, Alckmin, Márcio França e tudo mais. Isso é bom, isso é ruim, não sei. Mas olha a complicação. Apenas uma análise fria e seca do que está acontecendo. E aí você junta, que são na imprensa, os movimentos rumo à chapa que uniria Alckmin e Haddad em 2022. E aí diz, o formato da proposta seria uma chapa de Haddad candidato, Márcio França de vice, e o Alckmin viria para o Senado. Mas o Alckmin não quer Senado, o Alckmin não quer sair do estado de São Paulo. Questões familiares, já fui atrás dessa informação. Então essa matemática também não fecha. Confusão tomada. Confusão tá grande.
Em conversas com Haddad, Freixo tenta aproximar PSB e PT em São Paulo. E ainda corre o risco do seguinte: o Alckmin vai para o PSD, do Kassab, e o Kassab meio que acaba não apoiando o Alckmin no final da história. O apoia, mas ele não pega o Márcio França. Essa força da esquerda tira o Alckmin do segundo turno, e aí Alckmin vai fazer o quê? São Paulo agora bagunçou por completo esse meio de campo, pelo menos os planos da turma do Lula, do Alckmin e tudo mais. Tá assim aberto. O que eu espero para São Paulo? Eu realmente queria, não só em São Paulo, mas todo o Brasil, que nós tenhamos um candidato que a gente realmente fala, pô, cara, eu estou votando nesse cara porque não é o menos pior. Eu estou votando nesse cara porque esse cara compartilha dos nossos princípios, dos nossos valores. É um cara de direita, um cara cristão e tudo mais. Esse é o meu desejo. Mas olha a confusão que começou agora. Entre essas confusões de terceira via, Lula, o apoio aí de uma aliança nacional, PP, PL, Bolsonaro, confusão. Vale a pena agora a gente começar a analisar com a lupa maior o estado de São Paulo. E a conversa do Haddad com o Freixo é o seguinte, ó. Freixo prometeu ao petista que tentaria articular uma composição entre PSB e PT em São Paulo. Depois de andar com Haddad, Freixo tomou um café com Márcio França já na segunda-feira. A ideia é buscar um acerto que atenda os interesses de ambos os partidos e assim evitar que as duas legendas lancem candidatos próprios e acabem roubando o voto uma da outra. Se vem assim para o segundo turno. Vem para ter uma chapa para entrar no segundo turno. Haddad tem voto, porque é o PT, pega também os votos do PSOL até no segundo turno, e o Márcio França já tem os votos dele. É um cara que tem uma certa força em São Paulo. A gente comentou ontem, a Folha de São Paulo um pouco atrasada, né? Encontro de Lula e João Campos reforça a tendência de aliança entre PT e PSB. E o PSB falou que não abre mão de estar disputando o governo do estado de São Paulo, seja como cabeça da chapa, governador, seja como vice. Confusão. E você vê uma coisa interessante. A Elisa trouxe essa postagem aqui do Lula. Bolsonaro não é homem de partido político. Ele está atrás de uma legenda de aluguel, porque se depender da truculência dele, ele seria candidato avulso, pobre do partido que ele se filiar. E a Elisa fala o seguinte: candidatura avulsa seria um sonho de muitos brasileiros, não só do presidente Jair Bolsonaro, afinal de contas, acabariam com partidos como o PT, que quebrou o país, simples assim. Isso aqui é interessante por algumas coisas. O Lula ele tem alguns diagnósticos corretos. Bolsonaro não é homem de partido. Não existe hoje no Brasil um país que a gente se identifique e fala, cara, esse partido a gente se identifica. Esse aqui é o partido da direita, esse é o partido conservador. Não tem. Não tem. Isso não só aplica ao presidente, como aos nossos deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, prefeitos, vereadores. As pessoas não se sentem representadas. As pessoas que votam em Bolsonaro não se sentem representadas pelos partidos. Não se sentem. E no fim, a última frase é o seguinte, ó, pobre do partido que ele se filiar. O Lula já está, inclusive, assim, ó, ele não tem medo do Bolsonaro, não tem medo, mas já está se esforçando para tentar impedir que Bolsonaro tenha um partido, mandando um recado, ó, não filia Bolsonaro não, Bolsonaro vai te atrapalhar, Bolsonaro vai te atrapalhar. Que medo é esse, Lula? Que medo é esse? Mas tudo bem, vamos que vamos. O medo do Lula é, na verdade, o Lula só tem um medo. Que a população brasileira saiba quem é o PT. Saiba quem é o PT. O André Esteves acha que não. O Lula é uma cunhaíma, né? É inofensivo. É uma espécie de herói bandido. O Domingo Espetacular da Record deu repercussão. As coisas aí que envolvem o Foro de São Paulo. Lá a denúncia do ex-chefe da inteligência venezuelana, que fala aí do financiamento, algumas pessoas, entre elas o Lula. E o Domingo Espetacular, diferente só da matéria, do falar, trouxe os documentos. Essa denúncia aqui, gente, não é assim, ó, no gogó. É documental. Documental. Mas o povo brasileiro, grande parte dele, infelizmente, ainda não sabe o que é o Foro de São Paulo. O que o PT fez com o nosso Brasil, os empréstimos via BNDES para as ditaduras comunistas. O principal, esse aqui é o meu maior medo. Sabe como é que as pessoas não conseguem entender o que está em jogo nas eleições de 2022? Como as pessoas não conseguem entender? Não existe terceira via. Tá todo mundo falando isso daí. Como, por exemplo, o ex-senador Pedro Simon.
É difícil, cara, ter unidade. Terceira via não tem. Não tem. Esquece isso. Terceira via só vai tentar desgastar o voto de Bolsonaro. Sabe, forçar em narrativa. Mas eu ainda acho que Bolsonaro tem aquele consolidado, 30%, às vezes um pouco menos, que seja, das pessoas que são convictas, são de direita, eu sou de direita, eu voto nesse cara porque eu acredito nesse cara. Talvez seja menos, mas eu acho que tá garantidíssimo no segundo turno. Terceira via só vai desgastar e ajudar a eleger o Lula. A terceira via, ela é tão desconectada com a realidade, tão desconectada, essa questão que não existe é Lula ou Bolsonaro, que o Dória foi no interior da Paraíba, ele causou mal-estar ao perguntar à plateia: quem aqui já foi a Dubai? Em toda a Paraíba, estado pobre. 2 pessoas levantaram a mão assim, meio de vergonha. O Dória ficou, pô, só 2 pessoas. Esse é o deslocamento aí do desgovernador de São Paulo com a população brasileira. O Renato diz, ó, o embaixador do lockdown e um dos arquitetos da crise que resgatou o fantasma da fome do Brasil. Dória odeia o povo. É inacreditável.